Você costuma se sentir impotente frente a alguns acontecimentos da vida? Por exemplo, sabe, às vezes você é um protetor dos animais e você vê algum animalzinho sendo maltratado, isso te parte o coração porque você muitas vezes não consegue ajudar, ou algumas questões políticas e que estão fazendo com o seu país, com você, mexendo realmente em muitas coisas e você não tem alçada e você se sente extremamente impotente com isso. Também tem aquelas questões pessoais da sua própria vida que você se sente completamente paralisado, impotente e não consegue fazer nada. Isso já aconteceu com você, então você precisa vir comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o porquê de tudo isso. Vamos lá? Olá, eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse. Eu sou especialista em regressão intrauterina pós-nascimento, especialista em cura e resolução de traumas e estresse pós-traumático e também especialista em constelações familiares. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai abordar um pouquinho desse tema tão importante que é a impotência. Sabe, eu tenho um amigo que muitas vezes, principalmente em épocas de eleição, eu vejo comentários deles assim muito agressivos falando sobre política e realmente eu acredito que isso deva desgastá-lo demais. Recentemente nós tivemos uma experiência em um grupo nosso do WhatsApp que dizia respeito a um workshop, a um curso que nós ministramos aqui. Então, nós deixamos esses grupos do WhatsApp para partilhas de exercícios, para feedbacks, para realmente a gente continuar partilhando coisas para o nosso crescimento e um dos participantes ali, sem querer, eu não sei porquê, mandou um áudio de uma linha religiosa protegendo aí, defendendo alguns políticos e isso desengatilhou um outro participante que não concordava com aquela opinião. Então, eles começaram a discutir, acabaram saindo do grupo, acabaram vindo falar comigo no privado, enfim, foi uma coisa assim realmente muito tensa. E, ei gente, eu falei para eles, isso aqui foi um erro, uma pessoa mandou isso aqui, as pessoas têm direito a ter opiniões diferentes, mas cada um defendia o seu ponto de vista assim vorazmente e não davam o braço a torcer e não queriam voltar para o grupo, para o propósito inicial. Então muitas vezes também eu vejo amigos discutindo, falando sobre algumas questões, por exemplo, como maltratam animais, se sentindo impotentes quando vem um animal sofrer. Tem alguma situação na sua vida que você realmente se sente muito impotente e você não pode fazer nada e você fica muito bravo? E em um outro lado, você às vezes se sente impotente diante de algumas situações da vida como o luto, perder alguém muito importante de uma forma repentina ou mesmo se despedindo aos poucos, vendo as pessoas que você ama, por exemplo, sofrerem e não poder fazer nada e sofrer muito com isso? Eu vou te explicar um pouquinho o que acontece inconscientemente. Antes disso, eu preciso te dizer que muitas vezes, as nossas reações são conduzidas por mecanismos, por partes do nosso cérebro mais primitivas. Por exemplo, a parte emocional, ela tem um papel muito grande dentro de nós. Existe uma partezinha dentro do nosso cérebro emocional chamada de amígdala do hipocampo, tá? Não é essa amígdala aqui não, então não venha falar que você tirou a amígdala, tá ok? Então essa amígdala tem algumas funções básicas na nossa vida, proteger a nossa integridade física, moral e também emocional, tá bom? Então quando algo talvez não percebido pela consciência, pela parte racional, ativa essa amígdala do hipocampo que tem a tendência de proteger você emocionalmente, moralmente, fisicamente, através das suas interpretações do mundo, ou seja, tudo que você passou, desde do útero da sua mãe na infância e também o que vem vindo dos seus antepassados, porque hoje a gente sabe que essas informações, traumas que os seus antepassados passaram, eles continuam aí passando de geração em geração através de um campo energético e também do DNA, então nós carregamos todas essas informações em um nível inconsciente. Por que é que eu tô te falando isso? Porque quando essa amígdala ela é desengatilhada, o que acontece? Nós entramos em algumas respostas chamadas de luta, fuga
congelamento e submissão, tá ok? Então o que é isso? Eu vou explicar rapidamente o que são cada um desses mecanismos. Quando nós estamos sob uma ameaça real de perigo, por exemplo, se aparecesse um urso aqui, nesse momento a minha amígdala ia se ativar, ok? Então o fluxo sanguíneo viria para os meus braços, para as minhas pernas, funções secundárias como a digestão nesse momento não seriam importantes. O fluxo sanguíneo para a parte frontal do meu cérebro, que é a parte pensante, ela se comprimiria, né? O fluxo sanguíneo é comprimido para que mais sangue jorre nas partes primitivas. Então alguns neurohormônios são produzidos, como a noradrenalina e a adrenalina, para o meu coração bater mais rápido, o cortisol para me colocar em alerta, para eu ter mais força, para lutar, para fugir, para correr, porque tem uma ameaça à minha sobrevivência. Quando tem uma ameaça real, ok, isso é muito importante. Agora o problema é quando tem uma pilha de trabalho na sua mesa que seu chefe colocou ali e você entra também nessas respostas e no dia a dia, porque todo o seu sistema entra exatamente nos mesmos mecanismos como se você estivesse sofrendo uma ameaça de vida. Então os níveis de estresse de alguns hormônios, como o cortisol, que é o hormônio do estresse, a adrenalina e a noradrenalina, começam a ficar disfuncionais. Então você vai entender onde eu quero chegar. Então, alguns mecanismos são disparados, como fuga, né? Se você não pode fazer nada, você se retira, você foge. Luta, você tende a enfrentar aquela situação, você tende a se defender, tá bom? E tem o congelamento, que é quando você não pode fazer nada. E aí vem o colapso e a submissão, a gente vê muito isso, né? Quando as pessoas chegam a desmaiar por um estresse muito grande, por uma dor muito grande. Isso também é muito observado no reino animal, quando um predador vai ali, o animal não tá morto ainda, mas o predador tá ali próximo do pescoço dele e ele tá lá todo durinho assim, né? E às vezes, por exemplo, um leopardo chegou perto aqui, tava comendo aqui essa gazela e chegou uma hiena ali, eles começaram a brigar, o leopardo e a hiena, e esqueceram da gazela, e a gazela parecia morta lá, não é que ela se fingia de morta, mas ela estava num estado de congelamento para sofrer menos se ela tivesse que morrer. Então é o sistema nervoso que faz isso, são mecanismos mais profundos aí da mente. Então o leopardo, enquanto estava ali distraído com a hiena, a gazelinha pula e sai correndo lá na frente. E é claro que o animal precisa descarregar essas ativações do sistema nervoso, senão isso vai gerar um trauma. Isso é um tema para um outro vídeo. Mas é importante você conhecer esses mecanismos de luta, fuga, congelamento e colapso e submissão. Por quê? Porque nós somos desengatilhados nessa parte emocional do nosso cérebro o tempo inteiro e a gente não percebe, a gente não se dá conta. O problema é que isso gera níveis absurdos de estresse dentro do nosso corpo e isso pode começar a adoecer. Então, por exemplo, esse meu amigo que quando estamos em época de política, ele tende a defender muito o ponto de vista dele, ele se sente impotente com aquilo e ele entra no mecanismo de luta. Esses hormônios, tudo que é produzido, aquela raiva, é o mecanismo de luta aqui e é um estresse muito desproporcional às situações que acontecem. Mas aqui vem a questão mais interessante. Alguma coisa inconscientemente, que pode ser transgeracional, pode ser de dentro do útero, pode ser da infância, pode ser um conjunto de tudo isso, é isso que na verdade é desengatilhado. Então as situações do presente, como a política, como você vê um bichinho sofrendo, como você vê uma pessoa passando por um trauma, então desengatilha esses mecanismos de impotência que talvez venham de histórias lá de trás, onde de repente um antepassado seu sofreu porque ele foi impotente diante de uma situação traumática que fizeram de repente algum mal para ele de alguma forma, alguma situação que você talvez tenha passado onde você se sentiu impotente até mesmo dentro do útero, vamos supor uma tentativa de aborto ou qualquer outra coisa que possa ter acontecido ali, e na infância também onde você se sentia impotente, não conseguia se expressar. Podem ser muitas coisas, mas o bem da verdade é que essa situação do hoje, eu estou falando isso depois de trabalhar com milhares de pessoas, tanto em cursos, workshops, na experiência clínica, em consultório, quando nós começamos a nos aprofundar em camadas mais profundas, existe uma história acontecendo aqui. É muito importante a gente cuidar dessas histórias para que a gente não continue sendo desengatilhado no presente em situações onde as nossas reações são
desproporcionais. E isso é algo muito comum de acontecer. Então, realmente, isso é bastante importante. E por um outro lado, por exemplo, um outro tipo de impotência, né, é desengatilhado. Na verdade, um outro tipo de resposta, quando você está mais na fuga, no congelamento, onde você se retira, você não luta tanto, você se sente ainda mais impotente. Então, por exemplo, ter perdido um ente querido na infância, de repente o seu avô, a sua avó, a sua mãe ter perdido um dos pais muito cedo, ou qualquer outro trauma que algum dos seus antepassados tenham passado, alguma questão intrauterina mesmo, como a síndrome do gêmeo desvanecido. Se você não sabe o que é isso, procura aqui no Google que você vai ver entrevistas minhas falando sobre essa questão que acontece dentro do útero. Isso traz questões de impotência muito grandes, né? E o que ficou armazenado no sistema não foi tanto o mecanismo de luta, né? Porque pessoas reagem diferente, mas o mecanismo de fuga ou congelamento. Isso na sua vida hoje, quando você vê situações onde alguém grita com você, você não entra na luta e revida e se defende, você realmente entra na submissão, você se retira, você se afasta, você vai se encolhendo e sua vida restringindo cada vez mais. Nem de um lado nem do outro é tão saudável, porque o que está sendo desengatilhado aqui é algo na sua história de vida que precisa ser encontrado. Claro que um processo terapêutico vai te ajudar a chegar nessas bases, nessas raízes, não que você precise mudar de opinião, ok? Mas que a sua reação ela seja mais condizente, ela seja mais natural em relação ao que está acontecendo, porque você entrar nesses mecanismos tanto de luta quanto de fuga, submissão ou congelamento, isso realmente é muito maléfico para todo o seu sistema. Uma, que você muitas vezes não vai ter alçada em mudar algumas coisas, tá ok? E outra, que lá dentro de você isso realmente pode te machucar bastante, porque a morte a gente não controla, perder pessoas queridas, ver pessoas queridas sofrendo, cada pessoa tem o seu livre-arbítrio. Então, é deixar cada coisa no seu lugar. Pode parecer estranho o que eu tô falando, porque você pode estar tão conectado a esses padrões que você pode estar dizendo assim, mas esse cara tá louco, ele não sabe o que ele tá falando, tem que defender isso, tem que fazer isso mesmo, claro que eu me sinto impotente diante da vida, a vida foi injusta tirando o meu pai muito cedo da minha vida, ou minha mãe, ou tido acontecido isso lá atrás, ou nossa senhora, é claro que eu vou continuar defendendo a política, esses corruptos, enfim. Existem questões mais profundas e esse vídeo não tem a intenção de te convencer, mas talvez agregar novas letras ao seu vocabulário. E se você um dia se permitir explorar essas questões mais profundas, pode ser que você encontre as raízes disso e você comece a trazer percepções mais corretas e mais completas e ajudar o seu sistema a reagir de uma forma um pouco mais assertiva, não tão exagerada, entrando nesses mecanismos como se fosse realmente uma ameaça à sua vida, tá ok? Porque daí você não vai sofrer tanto de sintomas físicos que você pode sofrer na vida adulta, no hoje, de tanto esses mecanismos serem desengatilhados, como síndrome do pânico, ansiedade, depressão, realmente uma falta de energia, remoendo pensamentos e tantas outras coisas, tá ok? E por um outro lado, né, você não tem um controle, como eu disse, sobre a morte, sobre muitas situações na vida, mas que isso não te paralise. Então, quando a gente começa a cuidar disso de uma forma correta, porque lutos não elaborados, eles tendem a trazer essa questão muito acentuada. Então, realmente, a gente precisa elaborar essas questões emocionais, essas questões inconscientes mais profundas, para que você caminhe na vida de uma forma mais assertiva. Então, realmente, quando a situação do hoje desengatilha situações de impotência, de novo, seja dos seus antepassados que você nem sabe, mas existem ferramentas como a constelação familiar e outras metodologias para a gente trazer isso à tona, questões intrauterinas que tem maneiras da gente regredir até o período intrauterino e descobrir muitas coisas que aconteceu ali, assim como na infância. E também por outro lado, né, se você sofreu perdas aí, o seu histórico inconsciente. Para saber um pouquinho mais como fazer isso, visita o nosso site, entra lá, você vai ver as nossas vivências terapêuticas, os nossos atendimentos que a gente chega nessa profundidade aqui com todos os nossos clientes. Nós temos a nossa jornada terapêutica, porque de verdade é muito legal ver as pessoas quando elas começam a se equilibrar na vida e ter a disposição e ter o equilíbrio para conquistar os seus sonhos e viver uma vida mais leve, que eu acredito que é isso que você queira. Se você já me conhece ou se você não me conhece ainda, eu sou Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse. Vou encerrando por aqui com as minhas duas frases preferidas. Que tal abandonar os seus limites
para você se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser. E você já sabe, te vejo na próxima!